Será que você está no caminho da abundância? Vamos entender os sinais de que você já está na abundância e na prosperidade, porque abundância e prosperidade andam juntas, hein? Vou explicar tudo aqui nessa live para você. Então, já dou boas-vindas a você. Muito boa tarde, obrigada por estar acompanhando aqui essa live. E eu tenho certeza que eu vou entregar muito ouro em Tchalá para vocês. Mas antes disso, gostaria de saber quem está aqui. Se você está vendo depois, deixe aí nos comentários. Muito boa tarde a todos vocês. Vamos chegando a essa comunidade ouro, essa comunidade gold. Muito bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né, gente? Já passamos aí um pouquinho. Boa tarde, minhas queridas golds, maravilhosas. Vamos entender tudo sobre ouro hoje. Já coloca aí coraçãozinho, compartilha essa live com quem faz sentido, com quem você acha que vai fazer sentido. Muita gratidão. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Davilene. Gratidão por vocês estarem aqui. Já coloca coraçãozinho, já envia essa live para todo mundo aí. Eu não sei se eu consigo enviar, gente, mas daqui a pouco eu mexo aqui na câmera, sai tudo, melhor eu não mexer. Prontas para saber se vocês estão no caminho da prosperidade? Eu vou dar 3 sinais aqui importantes para você entender se você está nesse caminho, e se você estiver fora desse caminho, você se achegar para esse caminho, porque prosperidade aqui é a quarta da prosperidade. Então, toda quarta-feira aqui vou trazer para você ouro, vou trazer coisas sobre prosperidade. Então, se você quiser um tema legal aí sobre prosperidade, é só me mandar um direct com a sua pergunta, com o tema que você quer ver por aqui, tá? Tô bem aberta a vocês pra gente interagir. Já fala aí da onde vocês são, que cidade, que estado, gosto de conhecer quem tá aqui, hein? Então, vamos lá, gente, o primeiro sinal, porque eu vou direto ao ponto, porque aqui é muito ouro e é rápido, hein, gente? O primeiro sinal. Gente, o primeiro sinal é vibracional. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Camila. Bate. Ela é do Sul. Adoro. Gente, o pessoal me confunde com o Sul também. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Que maravilha, Mariane. Camila do Rio Grande do Sul, Mariane do Rio de Janeiro. O pessoal me confunde muito que eu sou do Sul, gente. Acho que pode o sotaque, né? Mas eu sou paulista, gente. Sou do interior de São Paulo. Mas eu falo meio igual paulistano da capital. Mais ou menos. É uma mistura de sotaques. Mas sejam muito bem-vindas. Davilene de Salvador, Bahia. Conheci muita gente da Bahia lá no encontro que eu estava em São Paulo, no workshop da semana passada. Conheci muita gente daí, Davilene, que maravilha. Fiz bastante contato aí com o povo do Nordeste, adorei. Então vamos lá, gente, toca coração aí e vamos começar, porque o que eu entrego aqui para vocês já sabem. É ouro, é muito ouro, Tchalá, porque aqui eu tô criando uma comunidade gold, de só maravilhosas por aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro sinal que você está no caminho da prosperidade é vibracional. Vamos entender o que é isso? O que é vibração? É quando o corpo começa a expandir. Você tem essa sensação que o seu corpo está expandindo, que você está ficando grande? A prosperidade se anuncia por sensações de leveza, clareza, energia e sincronicidades. Esta é a vibracional e eu vou dar muito exemplo para você entender, tá? Você sente leve quando você fala de dinheiro? Vamos lá, vamos começar. Essa aqui é matadora e eu vou falar para vocês que todo mundo tem isso. Você se sente leve falando de dinheiro? Você fala claramente para as pessoas o quanto você fatura, qual é o seu salário, o quanto você tem na conta ou algo do tipo. Quando você fala, se você fala, é leve para você? Ou você sente assim uma retração do seu corpo na hora, tipo,
não fica falando, não fica divulgando as suas coisas para os outros. Você sente um aperto, gente, porque a vibração é no corpo. O seu corpo dá sinais, tá? Então, entenda esses sinais que o seu corpo está te dando. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo técnicas, decretos, eu faço muito decretos, gente, vocês têm que aprender a fazer decretos, tá? Decreto é o que há. Tá? É até melhor que oração, tá? Se for fazer oração, faça oração quântica, tá? Oração quântica, lá no meu canal tem uma oração maravilhosa, quântica. E o que é oração quântica? É você agradecer como se já tivesse, tá? Isso é fé, é oração quântica. E os decretos. Eu declaro que a partir de agora a prosperidade está aqui na minha casa, ela circula livremente pela minha casa. Isso é um decreto. Eu declaro que. Então, quando eu faço decretos, e eu faço muitos, às vezes eu sinto umas coceirinhas aqui, sabe? No nariz, aqui. Eu sinto umas pontadas, às vezes, na lombar. E o que é isso? É o meu corpo dando sinal de que tem algo errado ali, que ele não tá aceitando muito aquilo. E realmente, gente, o nosso corpo, ele dá sinal. Então, perceba se é leve você falar de dinheiro. Quando você fala, eu sou próspera, o que você sente? Isso é o vibracional. O corpo mostra que você está no caminho, porque ele deixa de contrair e passa a pulsar possibilidades. Então, assim, se o seu corpo contrai na hora que você fala de prosperidade, na hora que você fala um decreto, você, né, faz um decreto em voz alta, a hora que você faz uma oração quântica, ele dá sinais, é porque ali tem uma resistência, ele tá contraindo. Mas você precisa insistir, que ele vai se moldando a nova frequência da sua voz. Então é a repetição, gente, reprogramação mental também é muito importante para o corpo, né? Eu, por exemplo, tenho decretos que eu uso aqui, atimo como ativação. Você coloca o seu corpo junto do decreto. Eu declaro, por exemplo, eu tenho aqui um decreto, tá? Que sempre anda comigo. Vou falar para vocês aqui em primeira mão, olha. Eu sou a força da confiança divina. Eu sou livre de todo julgamento da mente e das pessoas. Eu me exponho com amor, porque a minha voz é medicina. Eu vendo com verdade, eu prospero com luz. Eu sou sustentada pela fonte criadora. Eu escolho confiar em mim. O julgamento não me define. Olha que decreto poderoso, hein, gente? O meu corpo, o que eu senti? Ele arrepiou, ele expandiu. Porque eu já tô fazendo isso aqui há meses. Foi a hora que eu destravei para vir fazer live aqui com vocês. Então, entenda que os decretos são poderosos, mas se você está declarando, se você está falando de abundância ou de prosperidade e o seu corpo ele está dando sinais de contração, é porque ali tem uma resistência contra a prosperidade, mas você insiste, você faz todos os dias, você faz 2, 3 vezes por dia. Quando vê, ele vai se moldando essa nova frequência que você está declarando ou que você está vivendo. Então, o primeiro sinal, gente, é o seu corpo. Ele está dando sinal se você está na prosperidade ou no caminho do ouro ou da prosperidade. É o seu corpo que fala. E, gente, às vezes eu acordo com dor na lombar. Eu já sei que é uma resistência do meu corpo. Me dá muita coceira aqui no cantinho do olho direito quando eu estou fazendo técnicas, quando eu estou em vibração alta. Por quê? O olho direito é o olhar do futuro, é o que eu estou construindo para mim a longo prazo já, mas o aqui e agora, eu estou construindo aqui. E vai se reverberar lá na frente. Então, é o nosso olhar para o futuro. E o corpo começa a resistir, eu começo a coçar. Mas eu sei que é algo temporário, que isso vai passar, porque eu vou insistir. Eu vou reprogramar o meu corpo e a minha mente. Então, entenda que o primeiro sinal é vibracional. E aí, conta pra mim aqui nos comentários
se tá fazendo sentido para você, se você tem alguma pergunta sobre isso, que eu vou tomar uma água aqui na minha bela sacerdotisa. Me conta aí, tá fazendo sentido para você? Quem tá aí na live, gente? Como que reage o seu corpo quando você fala de dinheiro, de prosperidade, quando você faz visualizações do seu futuro, técnicas de lei da atração, como que reage o seu corpo? Conta aí pra mim. E a gente já vai para o segundo sinal. Me conta aí, deixa as perguntas. Gente, o segundo sinal é... Alguém clicou aqui. Ah, foi a Camila. Se quiser entrar comigo ao vivo aqui, Camila, dá um ok aqui pra mim, eu chamo você, tá? Porque eu vi aqui a setinha sua de entrar aqui comigo. Se você quiser entrar, dá um ok aqui que eu chamo você. Total sentido, a Davilene falou. Total sentido. Sinto-me bem e tranquila ao falar sobre dinheiro. Você se sente bem? Então já é um sinal. Se sente leve, demorou para acontecer a leveza. Isso, por quê? Como eu falei, você vai insistindo, né, que é a reprogramação mental, e o seu corpo ele vai se adequando à leveza. Hoje, para mim, já é leve também falar em faturamento, em dinheiro. Eu vejo resistências das pessoas, muitas vezes, mas para mim já é tranquilo também, tá? Até num grupo de mentoria, gente, eu passei um exercício uma vez que era assim... olhe a sua carteira, se você ainda trabalha com dinheiro, né, em espécie mesmo, né, dá uma olhada na sua carteira, por quê? Eu tinha o hábito de esconder notas grandes, eu fazia aquela dobrinha e enfiava por debaixo da carteira, assim. Gente, olha que hábito, depois caiu a ficha de que, por que eu tô escondendo o dinheiro? Por quê? Aquela nota grande, de certa forma... ela também era uma resistência para mim, então eu queria escondê-la dentro da minha carteira, assim, ó, sabe? Você já fez isso? Conta aí para mim. Davilene, sinto que as pessoas ficam desconfortáveis e evitam dar andamento no assunto, tá vendo? Justamente, as pessoas não falam de dinheiro abertamente, e isso é uma trava, porque a prosperidade tem que ser livre, o dinheiro precisa ser livre e precisa ser normal para você. Dinheiro precisa ser normal, gente. Para ele vir para você de forma fácil e constante, através de várias fontes do bem, ele precisa ser normal. Eu vi isso num livro da Natália Cury, se eu não me engano, eu não me lembro o nome do livro. É um livro pequenininho, fantástico, ela fala da vida dela, né? Ela hoje tem o maior canal aí sobre finanças da internet. Eu comprei o livro dela e ela falou que a gente precisa falar sobre o dinheiro abertamente. Escondi tanto o dinheiro na carteira que encontrei recentemente sem saber que tinha. Olha isso! Olha, pegamos no pulo ainda, Vilene. Pegamos no pulo. Porque, gente, isso é crença, tá? Você guardou, mas, como eu falei, tem alguma trava aí do dinheiro na sua vida ainda, no sentido de nota grande, porque eu tinha isso também, e eu notei isso em mim. Eu não queria mostrar, também tenho medo de perder, né, que é a escassez. Também tenho medo de você estar em público e alguém ver o seu dinheiro, né? Então, olha quantas travinhas a gente vai pegando, né? Então, é para você entender que o dinheiro precisa ser normal. Você precisa falar dele, você precisa estar com ele, você precisa visualizar ele, escrever, tudo, gente. Eu lembro que lá atrás, quando eu estava endividada, sem dinheiro nenhum, eu lembro que eu tinha uma notinha, assim, de R$2, velhinha, que estava comigo na época. E eu pegava aquele dinheiro, eu falava com ele, eu acariciava ele, eu colocava no colo, eu beijava ele, eu tirava aquela crença de que dinheiro é sujo, eu beijava, eu acariciava, eu falava com ele toda noite. Foi uma técnica que eu fiz por 21 dias de conversar com o dinheiro, de olhar para ele e ele olhar para mim, gente. É energia, é informação.
E teve uma vez, gente, que eu falei pra ele, eu tô sentindo que você deu uma travada, você não tá vindo pra mim assim, de modo constante, através de várias fontes do bem. O que tá acontecendo? Me conta. Eu falava pro dinheiro, olha como eu sou ousada, né, gente? Me conta. Um belo dia, eu escutei. Como que você quer que eu venha pra você de modo fácil, constante, né? Se você falou que eu não valho a pena. Naquele momento, minha gente, a ficha caiu. Pá! Dá até um barulho assim, pá! Eu falei, uau, é verdade, eu falei isso mesmo. Sabe por quê, gente? Eu vou contar pra vocês. Eu tava com um problema com uma cliente, era início meu de carreira, e eu tava com um problema com uma cliente, e eu declarei isso. O dinheiro dela não vale a pena. Eu falei, e naquele instante eu falei, eu não quero mais atender. Olha isso. E depois eu fui refletir sobre isso, a hora que o dinheiro falou comigo, de verdade que ele falou comigo, que eu não sou louca. Na hora que ele falou comigo, eu falei, tá amarrado. Acabou isso agora, porque quem não vale a pena é a cliente, não o dinheiro. Olha que incrível, eu associei aquela coisa ruim ao dinheiro. Mas não é o dinheiro o problema. O problema que eu estava tendo era com aquela cliente. E depois eu refleti o seguinte: se eu estou tendo problema com aquela cliente, é porque eu também fiz algo errado. Então eu já trouxe a responsabilidade para mim. O que eu fiz de errado para atrair esse tipo de cliente? Aí foi uma cura interna comigo mesma. Entendeu, gente? Olha que poder, né? Tô trazendo ouro para vocês aqui. E depois vou divulgar aqui sobre a Black Ouro, hein, gente? No final da live vou falar sobre a Black. Se você ainda não estiver na Black, se você ainda não estiver na lista VIP, aonde eu vou divulgar a Black Ouro, me peça lá no direct que eu mando o link para vocês, tá bom? Então vamos para o segundo, que olha, eu contei história aqui, hein, gente? Vocês estão gostando das minhas histórias? Tá caindo ficha aí? Tá caindo, tem que cair dinheiro na sua conta, hein, gente? Tem que cair dinheiro. A Camila falou, você já deve ter ouvido falar, pelo menos aqui na minha família, cresci ouvindo que dinheiro é coisa do diabo. Aqui eu falo diabo mesmo, gente. Tô acostumada a falar diabo, hein, gente? Porque eu falo muito do diabo lá no canal. Eu quebrei isso. Então quebre de verdade, Camila. Quebre de verdade. Escreva bem grande aí, diabo. Escreva mesmo. Escreva, tira isso da sua vida, tá? Porque dinheiro é coisa de Deus. Dinheiro é energia. Através do dinheiro, você pode se ajudar e ajudar muitas pessoas. E como é que isso é do diabo, gente? Se você tá ajudando... Olha, eu tenho uma outra frase aqui para vocês. Isso mesmo, Camila, parabéns. Quebra isso e fala diabo mesmo com a boca aberta. Diabo. Sabe por quê? Diabo é aquilo que as pessoas criaram como uma lavagem cerebral pra gente ter medo. É crença, tá, gente? Tira isso da sua vida. Olha, eu tenho aqui, olha, outro decreto. Vender é servir. Quanto mais eu vendo, mais eu transformo as vidas. Quanto mais eu vendo, mais vidas são transformadas através de mim. Então, como que o dinheiro é do diabo? Imagina, ele é de Deus, o dinheiro é de Deus. Ô, glória, hein? Aleluia. Vamos lá para o segundo sinal. O segundo sinal é psíquico. Vamos entender a psique? É quando o diálogo interno muda. É quando os seus pensamentos começam a te ajudar. Aí sim você tá no caminho da prosperidade, hein? Eu vou citar exemplos aqui para vocês, tá? É quando a sua mente te ajuda. Ai, que delícia quando você chega nesse patamar, gente. É maravilhoso, tá? A autocrítica diminui. A mente fica mais aberta. E surge um eu posso. Ai, que delícia falar isso, gente. Eu
posso. Fala aí, gente, escreve aí. Eu posso. Olá, minha querida Rubi, seja muito bem-vinda. Tá valendo, minha querida. Depois você assiste a primeira parte da live, que tá ouro, hein? Muito ouro pra você aqui. Maravilha. Isso, Davilene. Eu posso. Gente, tem um exercício Maravigold que eu fiz. Eu posso. Isso mesmo, Camila. Era assim, naquela época, lá atrás, 2, 3 anos atrás, que eu tava na pindaíba mesmo, eu colocava dinheiro na minha bolsa, moeda, dinheiro, né? E no entanto que eu tenho dinheiro por toda parte da minha casa, gente. Por toda parte eu tenho dinheiro, porque dinheiro é normal. Aqui eu tenho várias moedas, ó, várias moedas. Então tinha um exercício assim. Eu colocava moeda ou dinheiro na carteira e tal, não importa o valor, tá, gente? E eu colocava no celular, assim, de 1 em 1 hora, um despertador que falava, eu tenho dinheiro. Por quê? Tem uma crença também, já viu? Do povo sempre falar, não tem dinheiro. Você fala alguma coisa, o povo fala, não tem dinheiro para isso. Mas é mentira. Porque ter dinheiro, todo mundo tem. Todo mundo tem. Você não tem essas moedinhas aqui? Então você tem dinheiro. Não importa o valor. Então, você precisa criar a crença em você de que você tem dinheiro. Então, eu colocava o despertador toda hora, de 1 em 1 hora. Aí eu pegava as moedinhas e eu falava, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Porque eu fui tirando de mim aquela crença que eu falei a vida inteira que eu não tinha dinheiro. Entendeu, gente? É ouro que eu tô entregando pra você. Muito ouro. Então, a sua mente precisa se adequar ao eu posso. Então, às vezes, eu colocava dinheiro na carteira e eu ia pro shopping e eu olhava a vitrine e eu falava, eu posso comprar isso, eu tenho dinheiro. Agora, se eu vou comprar ou não, aí é outra história. Mas você precisa falar para sua própria mente eu tenho dinheiro, eu posso. Porque você vai começar a colocar dentro de você a crença do eu posso, eu tenho, eu posso. E isso é poderoso, gente. É poderoso. E eu fazia isso quando eu realmente estava na pindaíba. Mas moedinha eu tinha, gente. Você não tem aí? Com certeza você tem. Olá, boa tarde, Nath. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Você também, maravilhosa. Então, gente, perceba, olha quantas coisinhas eu tô trazendo para você, muito gente, olha, vamos lá, vamos continuar. Você percebe que está se tornando autora da sua própria história e não refém das memórias familiares, como a Camila falou aí, que vem de uma família que falava que dinheiro é do diabo. Então eu quero esse diabo. Se dinheiro é do diabo, eu tô querendo. Entendeu, gente? As crenças familiares, como a Camila falou, vão ficando para trás. Por quê? Você próprio, você própria, vai colocando as suas próprias crenças e a sua mente começa a te ajudar. É nessa hora que você se vê no caminho da prosperidade. É a hora que a sua própria mente te ajuda e fala, por que não? Por que não eu? Por que não agora? Tá vendo? Quando a sua mente começar a jogar isso pra você, tipo, por que não eu? Por que não fazer agora? O que me impede? Aí você tá no caminho da prosperidade, tá? Porque você vai deixando as suas crenças antigas, familiares para trás e colocando dentro da sua psique as suas próprias crenças. Gente, eu trabalho com reprogramação mental há anos. E eu mudei a minha vida através de decretos, através de técnicas, através de simples afirmações, continuamente, todo dia. E isso muda a nossa realidade, porque é o poder do observador. O que eu estou observando no dia a dia é o que eu vou colapsar. Então, se eu só vejo decretos de fortalecimento, se eu só tenho afirmações positivas, e é isso que eu vou criar. Entendeu, gente? Pega o ouro, pega esse ouro. Agora vamos para
o terceiro sinal. Fez sentido para vocês? Conta para mim. Fez sentido para vocês o que eu falei até aqui sobre o diálogo interno, sobre a sua mente te ajudar? Quem aqui já tem isso? Põe aí. Quem aqui já tem aí que a sua própria mente te dá comandos para você fazer, para você eu posso, eu tenho, eu consigo, eu dou conta, por que não eu, por que não agora? Vou fazer agora. Quem aí já tem isso? Coloca para mim. Coloca aí, gente, daqui a pouco eu vou falar da Black para vocês, hein? Se você ainda não tiver na lista VIP, entre, tá? Que agora eu vou para o terceiro sinal, que é o sinal prático da coisa, né? Porque, olha, 3 sinais poderosos, né? Primeiro o vibracional, depois o psíquico e agora eu vou dar aqui para vocês o prático. A Davilene tá falando aqui. Hoje mesmo tive uma intuição maravilhosa. Eita, Glória, que eu adoro, hein? Intuição é comigo mesma. Pessoa da intuição aqui. A sacerdotisa baixa, o Wi-Fi é ligado na hora. Ação imediata, que deixou-me mais tranquila. Então você agiu. A sua mente te impulsionou a agir. Isso é maravilhoso, gente. A Nath falou o seguinte: eu costumo gravar frases de afirmações com o gravador de voz e deixo repetindo quando acordo. Uau! Parabéns, Nath! É isso aí, você tá reprogramando a sua mente num estado ali alfa, né? Quando a gente acorda, as nossas ondas cerebrais ainda estão em alfa, estão abertas e receptivas para novas mensagens e é ali que você consegue reprogramar sua mente. A Davilene disse, a voz disse, envie o e-mail, depois disse telefone. Ai, adoro! E foi muito bom. Gente, eu adoro esses comandos da mente, né? Faz isso, faz aquilo, fala com fulana. E, gente, se a gente não pegar no pulo, a gente perde a oportunidade, que é a ação inspirada, né, que a gente fala. A Camila falou o seguinte, a minha intuição não me engana nunca, sigo com ela. Parabéns, hein? Parabéns, vocês estão avançados. Eu tô vendo que essa comunidade aqui é gold mesmo, hein? É muito gold, maravilhoso. Estava há meses querendo ir presencial e quase resolvi pelo telefone. Aí, tá vendo? É coisas que a gente fica adiando, né? Toca coração nesse chat aí, gente. Compartilha essa live que tá maravilhosa, hein? Perceba, gente, que quando a sua vibração já está mais alta, a sua mente já dá comandos para você própria, não mais baseados nas crenças antigas e agora baseada numa nova identidade que você está criando, com a identidade mais próspera, mais ouro. Então é isso, tá vendo? Siga a intuição mesmo, Camila e Davilene. E a Nath, continue. Uma dica para você, Nath. Durma escutando bem baixinho uma frequência musical de 432 Hz. Aí quando você acordar, você já põe essa reprogramação mental aí com a sua voz de afirmações positivas, vai potencializar. Porque durante o sono, a frequência de 432 Hz, ela faz uma limpeza no seu sono, no seu inconsciente. Essa frequência é maravilhosa, depois vocês estudem isso para entender. Eu durmo todo dia escutando, gente, todo dia. E é maravilhoso, tá? Vamos para o terceiro sinal aqui, que é o prático. Vamos entender a praticidade? É quando a vida começa a responder para você. Oportunidades chegam, pessoas certas aparecem. O dinheiro flui e as coisas antes travadas começam a se movimentar. E eu tenho muita história para isso, hein, gente? Tipo, quando você ganha um ingresso inesperado para participar de um evento maravilhoso em São Paulo. Pensa nisso, gente. Eu ganhei o ingresso do MIXP, o qual eu nem cogitava de estar lá, mas o universo deu um jeitinho ali e me colocou no lugar certo. Isso é estar
na frequência da prosperidade. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades certas começam a atravessar o seu caminho. Por quê? Você já está na frequência. Essa é a praticidade, tá? Aparece dinheiro do nada. Uma venda inesperada. Sabe? Essas coisas meio mágicas. Você está no caminho da prosperidade. Agora, se você tiver com a vida travada nesse sentido, é porque falta você passar essas duas fases aí que eu falei, que é o vibracional primeiro e depois o psíquico. Por quê? Quando você já quando você já está na praticidade, é mais fácil. Você estava lá, eu vi você, poderosa, lindíssima. Eu vi você lá, poderosa, autérrima. Eu perto dela sou uma anãzinha, gente. Perto da Nath. Eu vi, querido. Então, olha, gente, eu comprei o curso em numa semana. Na outra semana eu estava lá, no meio da galera Maravigold de prosperidade. Todo mundo olhando para o mesmo caminho, que é crescer, evoluir, prosperar. Então pensa, gente, eu fiz uma ação e daquela ação teve uma reação. E foi o quê? Eu fui contemplada, gente, com um ingresso que a maioria das pessoas pagou para estar lá. A maioria das pessoas pagaram, né, para estar lá. E eu fui contemplada. Então, quer dizer, o fluxo total de prosperidade. Por quê? Porque eu trabalho vibracional, trabalho a psíquica. Então, o universo começa a enviar pra gente ali na praticidade, tá? A prosperidade se revela na realidade concreta. Pequenos sinais de avanço e destravamento. Vocês têm isso? Fala aí pra mim, gente. Pequenos sinais. Horas iguais. Um cliente que chega em você. Um vídeo que você vê na internet que era a resposta que você estava precisando. De repente aparece aquele vídeo e você fala, uau, eu queria saber disso, gente. Agora veio. Isso é estar no caminho da prosperidade, gente. Mas lembra que primeiro é o vibracional, você arruma a sua vibração, depois a sua psique começa a te ajudar, os seus pensamentos, e depois a parte prática começa meio que a acontecer na mágica. Mas não é mágica, né, gente? A gente sabe que não é. É automagnetismo, é o que você está vibrando, falando, sentindo, é o que você está atraindo para o seu campo, tá? Então entenda que essas três coisas que eu trouxe para você é uma sequência de que a gente precisa estar atento o tempo todo, as sincronicidades, como diria Jung, Carl Jung, fala das sincronicidades, né? E eu gosto de chamar de cocriação. Eu cocriei estar em São Paulo, gente. Por quê? Há mais de 6 meses eu sigo uma corretora que ela faz a região de Alphaville. E eu gosto de ver os vídeos dela. E quando eu comecei a seguir ela, eu nem imaginei conhecer a Clara, que é a dona do evento que eu fui. Então eu sempre brincava com as pessoas à minha volta. Sabe aonde que eu tô? Eu tô em Alphaville, em Tamboré 2. E eu comecei a brincar. E de repente ganhei um ingresso para eu estar em Alphaville, na Avenida Tamboré. Eu cocriei, foram as sincronicidades, né? Então, a cocriação é você realmente criar a sua realidade através da autovibração. E da baixa também, porque você cocria o tempo todo, ou coisas boas ou coisas ruins. Então, eu foco nas boas. Eita, glória! Gente, agora vou falar sobre a Black para vocês aproveitarem. Quem não tiver lá na lista VIP, eu vou passar para vocês aqui agora. Se você não tiver lá, entre em contato comigo no direct que eu te mando o link. Então, a Black Ouro é o seguinte. Vou lançar para vocês um combo Maravigold de previsões para 2026, mês a mês. O que vai acontecer na sua vida, mês a mês. Quais as tendências, o que você pode aproveitar de energia e o que também você deve evitar de energia, tá? Tudo isso vai ser falado. Então, vai ser um áudio por mês. Então, cada mês vai ter um áudio
Para o ano todo você ir lá e consultar. Olha, tá chegando fevereiro, deixa eu ver o que vai acontecer em fevereiro, tá? Esse é o primeiro aí do combo, é o tarô, as tendências de futuro para você, tá? Vou te dar também a numerologia pessoal do seu ano pessoal, que é muito importante isso, gente. Você entender que ano você vai entrar da numerologia para você não, vamos dizer assim, marcar toca. Nem sei se tem mais essa expressão, gente. Para você não ficar boiando, vamos dizer assim. Por quê? O número do nosso ano, ele nos diz muita coisa. Eu, por exemplo, vou entrar no meu ano 4. Eu sei que é muito trabalho, estrutura e é o ano do material. É o ano da matéria, é o ano do dinheiro. Então, eu vou estar entrando no ano certo, hein, gente? De estrutura. É um ano metódico, disciplinável também. Mas eu já tô nessa linha, então, para mim, vai ser mais fácil, tá? Vou também te dar uma harmonização dos seus chakras para você entender o que está acontecendo com a sua psique e com o seu corpo, porque através dos seus chakras eu consigo ver isso para você. O que está acontecendo com a sua mente e o que o seu corpo está somatizando através dos chakras, tá? E vou dar um bônus secreto para vocês. Tudo isso, gente, sairia por R$390. Você pagaria nesse combo completo quase R$400 e eu vou disponibilizar para você por R$180. Gente, toda a entrega é por áudio para você deixar gravado no seu celular, tá? Por R$180 você antecipa 2026, porque quem antecipa governa, tá? Se você quer governar a sua vida, você precisa se antecipar e eu tô aqui para te ajudar. Tá? Esse pagamento pode ser por Pix ou via link de cartão de crédito também. Só que são pouquíssimas vagas, gente, que eu não vou dar conta de fazer todo mundo, tá? Então eu vou liberar sexta-feira lá na lista VIP para vocês, tá bom? Gente, quero saber de vocês se vocês gostaram. Vocês gostaram dessa live? Caiu ficha? Deu aí para entender se você tá no caminho da prosperidade ou se você pode ir mais fundo nessa prosperidade ainda, hein? Gratidão por você estar aqui, gratidão a todas vocês, Nath, Davilene, Camila e quem tiver por aí, muito obrigada. Para quem for ver depois, Rubi também. Para quem for ver depois também, coloca aí nos comentários o que você achou. E me siga também lá no YouTube, gente. Lá também eu coloco muito conteúdo legal, tá? E tem as previsões para signo, porque eu também sou taróloga terapêutica, tá? Então, gratidão de verdade e até quarta que vem, porque quarta-feira aqui é prosperidade. Beijos, minhas queridas. Obrigada, Bi. Tchau, tchau, Nath. Tchau, Camila. Tchau, tchau, Davilene, tá? Então, quarta-feira que vem, aqui nesse bate-canal, hein? Porque aqui é ouro, eu quero essa comunidade muito gold. Maravilha gold aqui, hein? Sucesso pra vocês também, tá? Beijos, queridas. Tchau, tchau.